Mateus capítulo 16, versículo de número 24, eu sempre digo isso. Jesus disse a seus discípulos: se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar a sua vida já perdeu, mas qualquer que me seguir perdendo a sua vida já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. O profeta Oséias também vai deixar claro, ele vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E infelizmente me aborrece quando eu percebo crentes que não discutem política, crentes que não discutem religião, crentes que não discutem a Bíblia. E vai dizer: irmã, é porque Bíblia não se discute, política não se discute, nada disso. Não discute porque não tem conhecimento, porque se investisse no conhecimento a gente entrava na guerra para discutir. E isso é muito complicado, gente. E o cristianismo verdadeiro, ele está pautado no conhecimento. Lutero causou uma reviravolta pautado no conhecimento. O protestantismo, o maior movimento que a igreja já viu, foi pautado no conhecimento. Nós precisamos aprender a investir no que tange no conhecimento. Gasta dinheiro comprando 50 tons de cinza, mas não gasta R$100 para comprar uma enciclopédia bíblica da palavra. Nós precisamos mudar essa realidade. Quando a gente estava no mundo, eu me lembro que eu guardava o dinheiro que fosse na hora do amigo oculto. Eu pedia de Natal, porque eu queria ter na mão um CD. Graças a Deus a pirataria não era como é hoje, mas para crente não tem isso não, eu creio assim, né? Eu gastava tempo pedindo para os outros me dar um CD, porque a gente queria ver o encarte, ver o agradecimento, ver tudo, né? A gente gastava nisso. E agora um cantor consagra a vida e vem para a igreja atrás de CD, ninguém compra o CD. Deus confia uma palavra ao pregador, o pregador traz DVD, ninguém compra o DVD. Fica claro que eu não estou falando isso por causa dos meus DVD não, essa igreja já me abençoou. Eu estou falando sobretudo porque nós precisamos aprender a adquirir em nosso meio a cultura de investir na palavra do conhecimento. Porque o Senhor diz: portanto, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E aonde vem o conhecimento que há em Cristo Jesus? Por intermédio da palavra. João capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por que não prevaleceram? Porque Jesus é a palavra de Deus em carne entre nós, e o diabo não pode contra a palavra de Deus. Crente vitorioso é crente que vive uma vida na palavra. Eu estou cansado e eu preciso falar sobre isso aqui. Chega de só saber de cor o Salmo de número 23. Tem que conhecer a palavra, ler a Bíblia, adquirir, investir no conhecimento. Não, irmã, não, é que eu comprei muito agora nesse Natal, eu gastei no cartão de crédito, eu comprei o Chester, o bacalhau, o Chester já saiu do seu corpo, o bacalhau já saiu do seu corpo, o que não saiu só lhe restou para deixar gordura, celulite, né? Aí bota uma foto maravilhosa no Instagram, bota uma foto maravilhosa no Facebook e a mente está vazia. Não tem uma palavra, não fica com raiva não, vou falar. Não tem nada na mente. Faz uma unha, lava um banheiro, sai. Faz uma escova para quem consegue aguentar a porcaria 7 dias, fica 7 dias com a cabeça suja. Depois de 7 dias a escova sai. Agora adquire, grava a palavra no teu coração e você vai viver como Davi: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ela te deixará seguro. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Palavra, gente. Paulo vai dizer aos seus irmãos: seria muito pedir de vós que investisse em nós coisas materiais, haja vista que gastamos o nosso tempo investindo em vós as coisas espirituais. Pergunta para o teu irmão: é muito? Depende do valor que você dá, o que você recebe quando sai do altar. Quem acha que o que sai do altar é de graça, quem acha que o que sai do altar não serve para nada, quem acha que o que sai do altar não muda a vida, quem acha que a palavra não muda nada, faça-lhe uma gentileza, viva uma vida coerente e não gaste R$1 no que tange as coisas do Espírito de Deus, porque você não acredita nelas. Agora não, irmã Camila, a palavra já mudou minha vida, o louvor já elevou minha alma, a palavra já me deu conhecimento, já mudou minha casa, transformou minha história. Então não é muito investir das coisas materiais,
em cima das coisas que lhes dão vitórias espirituais. Glória a Deus. Uma Camila, mas hoje eu vou dever mesmo que eu não trouxe. Não tem problema nenhum, eu não falei só para você comprar o meu. Eu falei para ser porta-voz. Vai para um culto, para um congresso, para um seminário. Investe no que tange a palavra de Deus. Encha a sua casa de armamento bélico espiritual para a sua vida. De conhecimento. Crente bom é crente inteligente. Vou repetir. Crente bom é crente inteligente. Agora eu não me lembro qual foi o filósofo, mas ele disse uma coisa interessante. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. É por isso que você vai ver muito cientista, muito doutor cético. É porque ele sabe pouco, porque esse filósofo ele vai dizer, muito da ciência nos aproxima. Porque quem sabe muito sabe que o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, é o Senhor. Se essa pessoa aí do teu lado está com dificuldade, é porque ela está com pouco. Catuca ela aí e diz, investe mais. Não, ficou sem graça porque o coro cantou. Olha para ela de novo e diz, investe mais. Investe mais. Investe mais. Você pode chegar lindo de bem vestido num lugar. E a Bíblia diz que até o tolo quando se cala passa por sábio. Agora você pode chegar nem tão bem vestido, mas quando abrir a boca, oh, alabaracala, xéuia. Alguém vai entender que ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque dá testemunho naquilo que fala. Eu nem vou falar do DVD, depois dessa pancadaria. Quem pode compra, quem não pode se apruma. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1, alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim o texto, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. E ele vai continuando no processo da criação, verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu num lugar só. E apareça a porção seca, e assim foi. Verso 10. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares. Isso foi a preparação de todas as coisas entre o primeiro e o segundo dia. Então a Bíblia vai dizer, chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era... O que está escrito aí, gente? Viu Deus que isso era? Verso 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era? E viu Deus que isso era? E houve tarde e manhã do terceiro dia. Verso de número 17. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era? E viu Deus que isso era? E houve tarde e manhã do quarto dia. Verso 21. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E o que é que está escrito aí? E viu Deus que isso era? Verso 25. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Verso de número 29. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dá semente, e ser-vos-ão para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho-vos dado todas as ervas verdes como mantimento. E viu Deus que tudo quanto tinha feito
era o que, gente? Não. E viu Deus que era? O que é que está escrito aí? Viu Deus que era? E viu Deus que era muito bom, e houve tarde e manhã do dia sexto. Diga amém por essa palavra. Agora venha comigo no capítulo de número 2, versículo de número 18. Capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E tudo que o homem chamou, e todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu a todos os animais domésticos e todos os animais do campo nome, mas para o homem não se achava a adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E então tomou uma das suas costelas e fechou o seu lugar com carne. Então da costela que o Senhor Deus tomou ao homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E você diz amém? Diga graças a Deus. Volte lá comigo, capítulo 1 do livro do Gênesis. Não precisa mais ler comigo, é só acompanhar. Você vai perceber que a narrativa bíblica que nós fizemos hoje aqui, um tanto quanto extensa, porém necessária, dada a revelação que o Senhor nos confiou, a gente gastou o nosso tempo aqui, dividindo entre os versículos chaves que nós escolhemos, o tempo para dizer qual foi a opinião de Deus, o que foi, né? Opinião não, a constatação. Deus não opina, Deus constata. A constatação de Deus no período de cada etapa da criação. Quem é que crê que o Senhor criou todas as coisas que existem? O mundo, o universo e tudo aquilo que nele habitam foi criado pelo Senhor. Só quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Agora, falando sobre este processo da criação, nós gastamos o nosso tempo aqui em cada etapa da criação, cada etapa de um dia. Cada etapa de um dia, a gente foi narrando qual foi a constatação de Deus ao término de cada etapa de um dia, de tudo que o Senhor criou nesse período, Gênesis, o período da criação. Então você vai perceber, primeiro ele cria a luz, ele faz separação entre a luz e as trevas, ele dá nome à luz e ele determina as coisas. Quando ele termina essa primeira etapa da criação, a palavra do Senhor vai transcrever e vai dizer, e viu Deus que isso era bom. Complete para mim, por favor, e viu Deus que isso era bom. Aí vai para o procedimento da segunda etapa da criação, porção seca, mares e etc. E ele vai terminando, e viu Deus que isso era. Terceiro dia, ele faz mais uma coisa e outra, sementes, espécies, e vai povoando a terra, e viu Deus que isso era. Quarto dia, e ele continua, já criou o lumiar, já separou a porção seca, já criou os mares, já determinou a erva, já deu ordem às sementes, e a Bíblia vai dizer, e viu Deus que isso era. Quinto dia, ele continua trabalhando. Sexto dia, ele determina uma palavra de ordem sobre toda a criação que ele já havia manifestado. E agora, o sexto dia é o último dia do processo da criação, do processo da etapa de todas as coisas que o Senhor estava terminando. Então agora, quando ele fala do fim, aí a palavra não vai mais escrever para nós dizendo, e viu Deus que isso era bom. Mas a palavra agora vai acentuar, e o que ela vai dizer é, e viu Deus que isso era muito bom, aleluia. E viu Deus que isso era muito bom por quê? É bom enquanto está em procedimento. O salmista Davi, ele vai escrever, se não me engano, o salmo de número 133, e ele vai falar que o Senhor é bom. Ele vai também escrever outros salmos entre o 130 e o 140, e ele vai enaltecer a bondade e a benignidade de Deus. Há um salmo, por exemplo, em que todos os refrões, em que todas as estrofes se assemelham aos refrões, e ele vai dizer, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que abriu o mar vermelho
Ele, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que nos fez passar com os pés enxutos, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu me lembro de um jovem rico que, quando foi encontrar-se com o Senhor Jesus, ele chega diante de Jesus e, buscando a palavra que salta para a vida eterna, a palavra que o fará herdar os céus, ele chega para Jesus e ele diz assim: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus que está no céu. Jesus não vai admitir o homem chamá-lo de bom, porque ele está revestido de corruptibilidade humana. Então por isso ele não aceita ser chamado de bom naquele momento pelo jovem rico. Contudo, ele atribui toda a bondade, toda a benignidade a Deus. E imediatamente ele corresponde à glória que é de Deus, dizendo: bom é Deus que está nos céus. O próprio Jesus, ele falando sobre a bondade de Deus, em outras oportunidades, ele vai dizer assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Então perceba, ele está dizendo o seguinte: vocês não são bons, vocês fazem coisas boas. E aí uma vez mais ele vai dizer: bom é Deus que está no céu. Esse é bom. Então se Deus é bom, automaticamente tudo aquilo que ele faz é. Então perceba, no retrato da criação, enquanto ele está criando cada etapa, mas ainda não terminou o processo, em cada etapa a Bíblia vai dizer: e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, mas ele ainda está criando, e viu Deus que era bom. Terceira etapa da criação, e viu Deus que era bom. Quinta etapa da criação, e viu Deus que isso era bom. Sexta etapa da criação, e agora não é mais etapa, agora é conclusão, porque no sétimo dia, havendo trabalhado, ele descansou. Então as coisas estão terminando no sexto dia. Quando as coisas estão terminando, então o texto vai dizer: não viu Deus que isso era bom. Não é isso. Vai dizer: e viu Deus que isso era muito bom. Enche essa boca santa, crendo nas coisas que estão prestes a acontecer. Só quem pode tem fé para isso. Quem acha palhaçada não faz não. Só faz quem tem fé. Faz assim com a mão, ó. Faz assim com a mão, ó. Olha para o teu irmão e diz: é muito bom. Oh, aleluia. Diga mais uma vez: é muito bom. Então preste atenção, quando ele finaliza, aí ele não vai dizer: e viu Deus que isso era bom. Aí ele vai dizer: e viu Deus que isso era muito bom. Por que muito bom? Porque na verdade Deus está terminando. Na verdade ele conclui a obra no sexto dia. Enquanto ele faz, é bom. Mas quando ele termina, fica. Pergunta para o irmão que está ao seu lado com carinho. Só pergunta, não espere dele resposta, é incógnito. Pergunte para ele assim: como está? Como está? Quando a gente observa o livro do Gênesis, e agora vamos para o capítulo 2, a partir do verso 18, aonde nós começamos a menção, depois da criação do homem, que já faz parte da criação de Deus, nós precisamos entender que o livro do Gênesis, ele não traz para nós apenas a retratação da criação. O livro do Gênesis, ele não está escrito apenas para dizer que foi Deus que fez a semente. O livro do Gênesis não está escrito apenas para dizer que Deus quem criou o sol, que Deus quem criou a lua, que Deus que trouxe a existência às estrelas, que Deus orquestrou e ordenou os tempos da vida do homem. Não, o livro do Gênesis é o livro do princípio da criação, o primórdio de todas as coisas. Assim como a Bíblia começa no Gênesis e assim como ela termina no Apocalipse, ela fica claro que ele é o alfa e o ômega, aquele que começa e aquele que termina. Nós não podemos permitir que na nossa mente haja apenas o entendimento que o Gênesis é a história da criação para a gente contar para as crianças, para que as crianças entendam que foi o Senhor que fez o universo, que fez o mundo, que fez o sol, a lua e a estrela. Não, o Gênesis é a retratação do princípio. Abre essa boca santa e diga comigo: princípio. Diga mais forte: princípio.
esse princípio não se trata apenas da natureza da terra. Esse princípio também se trata da natureza humana. Então, quando nós vemos o Senhor criando o homem no livro do Gênesis, nós vamos ver Deus estabelecendo princípios para a humanidade. Os princípios de Deus não podem ser removidos. Os princípios de Deus não podem ser retirados. Os princípios de Deus não podem ser mexidos. Que venha o ativismo gay, que venha o poder legislativo, que faça uma bagunça no MEC, na educação, mas ninguém remove os princípios de Deus para a humanidade. O livro do Gênesis traz para nós então princípios de Deus. Os princípios do homem são alterados concernente à moda. Hoje você gosta de um modelo, amanhã você deixa de gostar. Os princípios de Deus são estabelecidos perpetuamente sobre nós. Nada do que Ele fez de novo, nada do que Ele, eu não estou dizendo do homem, eu estou dizendo dele. Nada do que Ele fez de novo, ou do que Ele fez, perdão, na manifestação de graça, Ele precisou remover acerca dos princípios que já havia preparado desde a fundação do mundo para a humanidade. Nós vamos observar então os princípios de Deus para a humanidade. Princípios para quê? Para que o homem seja abençoado. Não basta apenas fé, você precisa obedecer aos princípios. Não basta apenas língua estranha, você precisa ter conhecimento dos princípios. Eu tenho uma chave de Deus hoje aqui que vai te abrir uma porta, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora é estranho e parece incoerente quando no verso 18, depois da criação do homem, aí o Senhor vai dizer assim: e disse Deus. Quem foi que disse, gente? Quem foi que disse, gente? E disse Deus, não é bom. Como não é bom? Foi o Senhor quem criou o homem, e tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é bom. E agora o Senhor criou o homem e o fez sozinho. Quem foi que deixou o homem por um tempo sozinho? Quem foi, gente? Então perceba, quando Deus criou o homem e o fez sozinho para depois fazer a mulher, quem deixou o homem nessa condição que agora ele mesmo está constatando e dizendo que não é boa, foi o próprio Deus. E o que eu acho lindo em Deus é que, diferente de nós, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão boas, a gente tenta se justificar e culpar alguém, não é verdade? Nós somos assim. Eu perdi o celular e estou tentando culpar o Eduardo até agora. E aí ele olhou para mim hoje, depois de eu tanto falar, e ele disse assim: amor, eu entendo, você quer me culpar para se livrar do seu mal. Eu entendo, mas eu não aceito, você sabe que foi você que perdeu. Eu disse, e é verdade. O ser humano é assim, a gente tem mania de se esquivar daquilo que não faz bem. Por quê? Porque nós não queremos nos responsabilizar por uma obra mal. É aquela história que dizem que filho feio não tem pai. Agora Deus não é assim, ô glória, eu já estaria glorificando se não estivesse pregando. Deus não é assim. Quem deixou o homem na circunstância de momentânea solidão foi quem? Quando Deus criou o homem, poderia imediatamente ter criado a mulher? Haja vista que a sua presciência já sabia que ele não ia gostar que o homem estivesse só, sim ou não? Poderia, mas ele não faz. Ele deixa o homem vivendo um momento sozinho sobre a terra, e ele mesmo vai constatar dizendo: não é bom que o homem esteja só. Mas tudo o que Deus faz E por que agora ele está dizendo que não é bom? Primeiro ponto, porque ele ainda não acabou. Oh, Jesus de Nazaré. A primeira verdade que precisa ser revelada em nossos corações é essa. E a segunda verdade é que Deus se responsabiliza quando as coisas não vão bem. Haja vista que Ele ocasionou a situação. Oh, eu preciso te falar uma terceira coisa. Sabe qual é a terceira coisa? O diabo está querendo se apropriar da sua voz, a fim de que você não dê glória a Deus diante das dificuldades, a fim de que você não adore em meio às tribulações.
a fim de que você não venha para a igreja em meio aos problemas. Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer tirar o direito que Deus tem de receber toda a glória, até mesmo na luta. Agora presta atenção, sabe como ele consegue isso? Quando ele incute na nossa mente e no nosso coração que se as coisas não vão bem é porque Deus nos deixou, que se as coisas não estão como deveriam ser é porque Deus não está no controle, que se as coisas não estão seguindo como eu gostaria é porque Deus não está cuidando de tudo para mim. Só que Deus hoje me trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu não estou contigo só quando as coisas vão bem, eu também me responsabilizo quando as coisas não vão bem. Irmã Camila, você está dizendo que Deus é o responsável. Eu nunca direi culpado, não se atribui culpa alguma a Deus, Deus é santo. Mas o que eu estou dizendo é que, pode tirar esse negócio daqui? Pode? O que eu estou dizendo é que Deus é responsável por aquilo que está sendo causado a Adão. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele faz questão de dizer: fui eu que fiz assim. Mas a gente leu que no processo da etapa da criação, em todo o tempo, tudo que ele faz, a gente entende que tudo que ele faz mas quando ele termina, o que a Bíblia está dizendo é que fica. Então se ele está dizendo que não é bom, é porque ele ainda não. Alabacante, o ré se cai. Pega na mão de pelo menos duas pessoas. Pega, segura a mão dessa pessoa, segura e diga para ela: relaxa, ainda não acabou. Relaxa, ainda não acabou. Da glória ainda não acabou. Descansa, ainda não acabou. Da aleluia ainda não acabou. Ele se responsabiliza. Ele me trouxe aqui para dizer que está contigo, que ainda não acabou. Aleluia! Glória! Só posso pregar essa mensagem em igreja madura. Igreja imatura não compreende isso. Igreja inchada não entende isso. Igreja que só cresce em volume não absorve isso. Igreja que vem para o culto para o ego ser massageado não compreende isso. Igreja que vem celebrar apenas um Deus que dá, não aceita isso. Lucas capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer assim, ó: e foi o Senhor Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que é isso? Pegou Jesus, colocou no deserto. Aonde, gente? Deserto. E ele foi conduzido pelo quem? Quem está conduzindo? A Bíblia está dizendo quem o conduziu para lá. O Espírito conduziu para o deserto para ser tentado pelo. Essa situação é boa, mas quem está conduzindo é o Espírito. Esta situação é favorável, mas quem está conduzindo é o Espírito. Essa situação é confortável, mas quem está conduzindo é o Espírito. Essa situação é fácil, mas quem está conduzindo é o Espírito. Agora, quando ele já está lá dentro sendo tentado pelo diabo, a Bíblia diz que Satanás o coloca sobre o alto, no pináculo do templo, e diz para ele: tudo isto será seu, se tão somente prostrado me adorares. O que ele está dizendo é: eu te tiro da dificuldade assim, eu mudo a tua luta assim, eu te tiro dessa prova assim, eu te tiro do jejum assim, eu te faço ser rei na terra assim, eu te coloco sobre os mundos assim, basta tu me adorar. E Jesus vai dizer: não, não, não. Sabe por quê? É melhor estar na prova conduzido pelo Espírito do que no pináculo do templo assentado como o diabo. Tá ruim, mas Deus é bom. Tá difícil, mas Deus é bom. Tá complicado, mas Deus é bom. Levante essa mão e adore. Adore. Aleluia. Você está na igreja há tanto tempo? E a tua vida ainda não mudou? Mete a boca no buraco do muro que tem lá para o seu vizinho
E diga para ele: é porque ele ainda não acabou. Você é ofertante? Você é dizimista? E o teu carro é o mesmo há 3 anos? Eu já troquei 2 vezes e você não troca? A coisa não tá boa. Alguém diz: não tá bom, mas Deus é bom. É porque ele ainda... quando ele acabar. Quando ele der... Aleluia! 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 Aí ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. O homem está numa circunstância desfavorável. Não tem problema, porque fui eu que o coloquei nessa circunstância. Vou te dar um conselho numa boa. Quando eu estiver no centro da vontade de Deus, eu posso estar comendo angu, que eu te digo, não te preocupa. Numa boa. Como diz o carioca, na moral. Você pode estar vindo, pode estar vendo eu vir para a Santa Ceia com o mesmo sapato. Enquanto você me vir fielzinho ali, relaxa, irmão, relaxa. Porque quem me colocou nessa condição desfavorável está se responsabilizando pelo que eu estou comendo, pelo que eu estou vestindo, aonde eu estou entrando. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A Bíblia diz: aquele que começou. Aquele que começou. Aquele que... Sabe qual é a maior preocupação de um crente? A maior preocupação deve ser em ele começar. Senhor, minha irmã, mas a maior preocupação de um crente não é começar. A maior preocupação de um crente é como vai terminar. O Senhor está dizendo: fica tranquilo. É por isso que ele ensina a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer: quando vocês forem orar, entrem no vosso quarto e orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele não vai dizer assim no céu como na terra. Ele vai dizer assim na terra como é no céu. Porque a orientação bíblica diz o seguinte: tudo que 2 de vós concordares aqui na terra será ligado no céu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: começa aqui embaixo que eu termino aqui em cima. Começa embaixo que eu termino aqui em cima. E sabe qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que a gente já começa querendo terminar. Só que o Senhor está dizendo: não se preocupe, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Relaxa que eu vou terminar o que eu comecei. Aquele que começou a boa obra é fiel. Eu vim aqui hoje dizer que Deus é fiel para aperfeiçoar. Ei! Sabe por que obras terminam pela metade? Porque o homem não é o dono do cimento. Sabe por que obras não se concluem? Porque o homem não tem o clima do tempo nas suas mãos. Sabe por que pneu fura? Porque não temos a administração do que encontraremos no futuro. Sabe por que pessoas adoecem? Porque elas não são donas da saúde. Agora, quando Deus diz: eu sou fiel para terminar, Ele está dizendo: eu tenho garantias de que termino. Não, você não entendeu. Alguém entrou hoje aqui pensando que 2016 vai ser igual 2015. O Senhor está dizendo: não, você não está entendendo. Eu te trouxe aqui para te dizer que eu sou o dono do ouro, o dono da prata, o dono do tempo, o dono da saúde, o dono da vida, eu sou o dono. Eu sou o dono, eu tenho garantias de que te faço terminar, de que faço concluir. Aleluia! 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 Pergunte de novo para o teu irmão, porque eu estou achando que agora ele vai ser mais sincero no pensamento dele. Olhe para ele serinho e diga: e aí, como está? Como está? Ei, se não tiver bom, não é para fingir que tá, não. Se não tiver bom, é para chegar nesse culto hoje e dizer: Senhor, tá bom não. Só que antes de você colocar, Ele já sabe.
Então não adianta fazer cara de brisa. Deus sabe quando está bom ou quando não está. E nós temos aqui 2 tipos de gente. Primeiro, as que estão vivendo um tempo de bonança e podem dizer: irmã Camila, eu não tenho do que me queixar. Tá bom, eu estou bem. Estou morando onde eu quero, ganhando o que me satisfaz, realizado ou no casamento ou na vida profissional, com saúde e dinheiro no bolso. Está bem. Irmã Camila, não estou vivendo esse momento. Estou mal. E a saúde está indo a pior. Haja vista como eu tenho me preocupado com tudo que não vai bem. Nós temos aqui gente que está bem, gente que está mal. Mas temos aqui um Senhor que tem uma notícia igual para as mesmas pessoas. O que Ele está dizendo para elas é: me responsabilizo pelo tempo desfavorável, me responsabilizo pelo tempo da bonança, e digo para ambos, trarei para os 2 o tempo do muito bom, o tempo do muito bom, o tempo do muito bom. Só que você não pode se perder para receber o que Deus tem para você. Irmã Camila, como eu preciso ficar para que as coisas fiquem muito boas? Você precisa fazer exatamente o que Deus estabeleceu como princípio para Adão. Primeira coisa que Deus fez depois que criou Adão, quando constatou que não estava bom, não foi logo lhe trazer Eva. Primeira coisa que o Senhor fez foi o seguinte: depois de formar da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E tudo que o homem chamou de todo ser vivente, isso foi o seu nome. Irmã Camila, o que Deus fez com Adão, enquanto não fez para Adão aquilo que ele queria? Deus ocupou Adão. Trouxe para ele todos os animais. Gente, eu estou falando da criação. Tinha naquela época espécies que você nunca mais vai ver hoje. Eu estou falando de muito tempo. Eva não apareceu do dia para a noite, não. Trouxe-os ao homem todos os animais, para que ele desse nome a eles. E o nome que Adão desse, esse seria o nome deles. Eu ouvi isso e vejo que é uma verdade. Aqui está diante de nós, na leitura do verso 19, uma das maiores retratações da bondade e da generosidade de Deus. É verdade, uma regra geral que diz assim: o diabo tira, o homem retém, mas Deus dá. Isso é uma regra geral. E a gente vê aqui a maior generosidade de Deus. Quantas pessoas você conhece que trabalha em prol de algo, realiza algo, traz à existência coisas que não existiam e depois entrega na mão do homem, para o homem dar o nome que ele quiser dar? Nome faz alusão à honra. O que Deus está dizendo é: eu trabalhei e te dou a honra de nomear o meu trabalho. Se você não entende isso como generosidade, nada mais nessa terra lhe fará compreender. Eu vou trocar para miúdos para que todo mundo entenda. Quem aqui, qual é a mulher aqui que carrega um filho 9 meses e quando nasce pergunta para alguém, para um vizinho, que nome você quer que ele tenha? Quem aqui planeja a urbanização, a pavimentação de uma via e depois chama um desconhecido que não tem notoriedade na história para dizer: é o teu nome que eu vou botar nessa rua? Não. Nome é atributo de honra. O que Deus está dizendo é: eu estou te responsabilizando e te ocupando para te honrar. Quando você, entenda, a honra traz algo que precede a ela, a responsabilidade. Quer viver em Deus um tempo de honra? Traga para a sua vida um tempo de responsabilidade. Qual é a responsabilidade que Deus dá a Adão? Qual a ocupação que Deus dá a Adão? Deus diz para Adão que ele agora tem que colocar nome em todos os seres viventes. Está ocupado. Pergunta para a tua irmã aí: está ocupado? Está ocupado? É. E sabe qual é o maior problema nosso concernente a esse princípio? Deus nos ocupa com coisas que não nos interessam. Ele nos ocupa com coisas que não são prioritariamente do nosso interesse. No caso aqui, não é do interesse de Adão nomeá-lo, por mais que seja a honra. No caso aqui, foi Deus que criou, mas ele deu para Adão. Adão agora vai dar nome ao que Deus criou. Isso é uma honra, mas é uma ocupação.
Isso é uma honra, mas é uma responsabilidade. Isso é uma honra, mas isso gasta tempo. Isso é uma honra, mas isso demanda mente. Isso é uma honra, mas isso demanda investimento intelectual, criativo. Isso é uma honra, mas isso demanda produtividade no Éden. É engraçado, porque Deus honra sim, Deus honra com trabalho. Deus honra gastando o nosso tempo. Deus honra nos ensinando a investir na sua obra. Com coisas que às vezes nem são do nosso interesse, mas aquilo é fruto da nossa honra. É o que Deus está produzindo para nos honrar. Agora sabe o que é interessante? Dominamos a nossa mente, ocupados com o que Deus quer que nos ocupemos. E enquanto isso nos perguntamos, aonde está o que eu quero? Adão não sabe totalmente, mas o âmago de sua alma pode não discernir o que é essa mulher, o que é uma mulher. Mas ele sabe que uma igual lhe falta. Sabe quando ele descobre isso? Quando ele começa a ver que todas as alimarias do campo têm um par. Que é alguém que é equivalente, mas não é igual. Vou repetir. É equivalente, mas não é igual. Macho e fêmea. Ele começa a ver. Ele percebe, todos têm, menos eu. É muito interessante. Quando Deus nos usa para fazer por todos aquilo que eles precisam e nos deixam esperando naquilo que nós desejamos. Quem faz isso? Catuca teu irmão e diga, é ele. É ele, por quê? Porque ele sabe trabalhar conosco. É ele que trabalha assim. Adão está ocupado fazendo aquilo que Deus quer. Mas aquilo que ele quer ainda não foi executado. Aquilo que ele precisa ainda não foi enviado. Mas isso é um princípio. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. A moça que estava louvando aqui, ela disse, ore pela pessoa que está ao seu lado. Há um princípio para isso, e ela trouxe menção de Jó capítulo 42, quando a Bíblia vai dizer que ele já tinha dito, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nessa hora, Deus determinou que ele iria viver a virada, mas não contou para Jó. Ali Deus já sabia, vou virar, mas não virou naquela hora. Virou quando? A Bíblia vai dizer, e virou Deus, o estado de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Deus está dizendo, se ocupa no meu reino que eu faço o que você quer. Se ocupa na minha obra que eu trago o que você precisa. Faz primeiro o que eu quero, depois eu faço o que você deseja. Aleluia! Aleluia! Pegue na mão do teu irmão aí, pegue. Pegue na mão desse vaso de Deus aí. Sacode ele e diga, se ocupa. Deus trabalha pelos ocupados. Faz a obra dele, louva o nome dele, adore a ele. Aonde está a honra, irmã Camila? Ele se responsabiliza. E Deus não se mete naquilo que ele se responsabiliza. Isso aqui é só um conselho para você aguentar e esperar mais um pouco o cumprimento de uma promessa. Sabe qual é o conselho? Ele dá nome a tudo. E o que Deus está dizendo é, o nome que ele deu foi o nome que eu deixei dar. Você acha, gente, presta atenção para depois não dizer que eu preguei heresia. Vamos supor que naquele momento, ele olhasse para o macaco, óbvio que não foi isso. E dissesse assim, o macaco vai se chamar macaco. Um exemplo. Macaco vai se chamar macaco. Você acha que Deus teria um nome mais bonito do que macaco? Você acha que Deus teria um nome mais bonito do que macaco? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém achar que não, é porque o nível de arrogância já chegou igual de Lúcifer. Vou perguntar de novo. Se Adão olhasse para o bicho lá, que hoje a gente conhece como macaco, e na época, claro que não foi isso, mas na época, só para a gente entender agora o que Deus fez naquele dia. Ele dissesse assim, esse aí vai se chamar macaco. Você acha que Deus teria um nome mais bonito para dar ao macaco, sim ou não? Sim. Teria. Mas Deus deu. Deus disse, o nome que ele quiser chamar é o nome que eu vou chamar. Ó. O nome que ele quiser chamar é o nome que eu vou chamar. E a Bíblia diz que assim foi. O nome que Adão chamou é o nome que iria chamar. A partir daquele momento, a responsabilidade do nome não era mais de Deus, era de Adão. E o que Deus está dizendo sobre isso é, eu respeito as tuas decisões.
Vou te dar um conselho só para você aguentar e esperar. E por que Deus está te ocupando enquanto não traz o que você precisa? Dá um conselho para o teu irmão e diz: isso é um treino. Diga de novo, é um treino. Sabe por que é um treino? Quando Adão dá um nome, Deus respeita. O nome que Adão dá, Deus está dizendo: você é responsável pelas suas decisões e eu as respeito. Quando Deus chama o animal pelo nome que Adão deu, Ele está dizendo: eu respeito o que você decidiu. Escute. Irmã Camila, por que Deus ainda não fez o que eu quero enquanto eu estou trabalhando pelo que Ele quer? Ele está te ensinando a se tornar responsável pelas coisas que você realiza. Aquela mulher de 2 Reis, capítulo de número 4, que Eliseu lhe prometeu um filho no cabo de um ano. Enquanto ele lhe prometeu um filho, a promessa estava guardada, porque ela estava só na mão de Deus. Deus realizou. Quando o menino fez aproximadamente 12 anos, a Bíblia diz que o menino morreu. Ela foi lá e responsabilizou Eliseu. Te pedi eu algum filho? Não pediu, mas pariu, não cuidou. Então agora ele é teu, não é meu. Contudo, o menino só morreu depois que já havia sido criado pela sua mãe. Guarde isso. Sabe quando as nossas promessas estão totalmente protegidas? Quando elas ainda não são realizações. São apenas promessas. Porque elas são responsabilidade apenas de... Quando vem para a nossa mão, o que Ele está dizendo é: agora cuida. Agora, aí por que, irmã Camila, que ainda não veio? E por que eu estou dando nome para a promessa dos outros? Por que eu estou profetizando na vida dos outros? Por que eu estou sendo a realização do sonho de alguém? Por que eu estou sendo o cumprimento da oração que alguém fez? Por que eu estou sendo a provisão de alguém que precisa? Deus está dizendo: eu estou te treinando para quando eu trouxer para a tua mão aquilo que é seu, você se responsabilize e não perca o que eu te dei. Só os treinados aplaudem com força. Só os que estão em treinamento. Quando alguém perguntar assim, ó fulano, cadê tua promessa? Escreve na camisa, vira de costa e diga: estou em treinamento, mas está chegando o que Deus tem para mim. Aí a Bíblia vai dizer que Ele deu nome a todas as coisas, e para Ele não se achava uma auxiliadora que lhe fosse equivalente. Assim, na medida. Não era igual, porque homem é homem e mulher é mulher, mas ambos eram seres humanos geneticamente perfeitos um para o outro. Então a gente chama isso de equivalente. Para ficar bem claro no populacho, faz assim comigo e diga: no nível. Olha para o teu irmão e diga: no nível. O que a Bíblia está dizendo é, todavia não se achava. Então alguém estava procurando. Alguém estava procurando. Todavia não se achava. Obviamente era Adão que estava procurando, porque Deus sabia onde ela estava. Todavia não se achava para o homem alguém que fosse no seu, alguém que fosse equivalente, alguém que fosse no seu nível. Não tinha aqui na terra. A linha do horizonte tem esse nome porque ela está numa ótica horizontal. Ela está no limite da terra. Quando você olha o mar, parece que ele tem uma linha. Ele não tem, mas é que a capacidade da sua visão limita até onde você pode enxergar. E esse tipo de globo ocular que nós possuímos delimita o espaço que eu não posso alcançar. Essa linha se chama horizontal, porque na nossa consciência significa o limite da terra que eu posso ver. Quando a Bíblia diz procurava, mas não se achava, está dizendo a terra chegou no limite para fazer o que o homem queria. Não tinha limite da terra. Ótica horizontal significa isso aqui: limite da terra. Agora o foguete, quando quer conhecer coisas que a terra não conhece, ele não sai da terra numa ótica horizontal. A NASA cria ele numa ótica que nós chamamos de vertical. E ele sobe. Na ótica vertical, o homem conhece o infinito. Na ótica vertical, o homem conhece o que não tem na terra. Na ótica vertical, o homem vê o que não existe aqui. Na ótica vertical, ele acha a vida que não tem aqui. Na ótica vertical, ele conhece a profundidade das riquezas. Na ótica vertical, ele sonda os tesouros da escuridade. Na ótica vertical, o homem rompe o limite da terra. Quando a Bíblia diz, todavia não se achava na terra,
uma equivalente para Adão, está dizendo, procurou, mas não achou, a terra chegou no céu. Aí a Bíblia diz que Deus coloca Adão no estado de sono profundo, porque Deus vai descer. Deus não desce na horizontal. Deus sempre desce na vertical. Sempre na vertical. A irmã aqui cantou que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. O rasgo foi dado pelo poder da morte de Cristo na cruz do Calvário. Quem é Cristo? Cristo é o enviado de Deus. A Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for. Foi o Senhor quem enviou Cristo à terra para que nós alcançássemos a vida eterna. Ele veio do alto. Toda pedra fendida costuma fender-se por abalo sísmico, de baixo para cima. Cristo contrariou a lógica. Aí a Bíblia vai dizer, o véu do templo se rasgou. Do alto. Por quê? Porque Cristo veio do alto. O que está dizendo é, a linha vertical rompeu com os limites da terra. A linha vertical rompeu com os legados da terra. Quando Deus coloca Adão no estado de sono profundo, ele desce. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia todo dia. Procura, não acha, catuca teu irmão e diz, é hora da vertical. Não, fala isso com graça para ele e diz, é hora da vertical. Prega para ele com uma expressão e diga assim para ele, quando aqui não tiver jeito. Não, faz o sinal aí, prega para ele com expressão, diz assim para ele, quando aqui chegar no limite, aqui não tem limite, aqui é sem limites, aqui ele faz, aqui ele entra, aqui ele age, aqui ele resolve.